Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai cortar um cabelo afro, né? Um cabelo de uma cliente minha, e eu quero passar um passo a passo de como a gente fazer esse corte. Nesse cabelo a gente só trabalhou a parte da lateral, a gente não fez o topo, né? Ela não queria que mexesse no topo, então assim a gente fez. Primeiramente, num corte afro, você precisa, né, desembaraçar ele, soltar ele. E a ferramenta que você pode usar é o garfo, né? Existem os garfos de madeira, são melhores, né? No meu caso aí não tinha, foi esse mesmo aí, beleza? A gente vai passar o que? A gente vai começar esse corte com a máquina 2. Aí você pergunta, por que não começar com a máquina mão livre? A gente está fazendo ali aquela lateral, né? Bem próximo ali a parte do degradê, então eu precisava ter ali um controle melhor, né, daquilo que eu estava fazendo. Então eu trabalho a minha máquina 2, assim como um degradê em cabelo liso, em outros cortes, em tipo de cabelo, eu trabalho primeiro ali com a minha máquina 2, no mesmo processo, nas mesmas formas que eu utilizo, né? A gente vai trabalhar a máquina 2, vai trabalhar a máquina 1, depois a gente vai trabalhar a máquina MEI, zero alta, zero, detalhe, depois o e-mail e finalizar. Então, vamos lá. É dessa forma que eu gosto de trabalhar, porque ela é bem mais didática para você que está assistindo um vídeo. Já testei várias formas, como eu sempre falo, e essa foi a mais assim que os meus alunos conseguiram entender melhor e na verdade fazer melhor, né? Por quê? Porque algumas máquinas, por exemplo, se eu chego aqui e marco na máquina zero, um aluno, um barbeiro profissional com experiência, ele consegue tirar essa marca sem problema nenhum. Não é problema. Mas uma pessoa que está começando, ou que vai começar na profissão, ou que tem pouca experiência, que já tem ali 1, 2 anos, ele vai ter muita dificuldade de tirar essa marca. E é comum em cabelos assim ficar marcado, ficar aquela silhueta marcando, né? Então não pode deixar essa silhueta. Eu até costumo dizer o seguinte: um degradê ele pode ficar sujo, ele pode, quando eu falo pode, gente, eu estou falando que tem cliente que vai aceitar de boa, sem problema nenhum, né? Ele pode ficar ali um pouco ali, não é o ideal é que ele fique limpinho, mas ele pode ficar até sujo ali, ele vai passar, mas ele não pode, o cliente não aceita, é muito feio aquele degradê que quando você olha de uma certa distância, né, tá aquela marca gritante ali da máquina 0, da máquina 1. Então as marcas, né, que é aquelas silhuetas, né, marcadas no degradê, elas são realmente ali a derrota do barbeiro. Aí nós saímos do degradê para um degrau D. A piadinha, mas é bem autoexplicativa, né? Vamos lá. A gente passou a máquina 2. Agora o que eu estou fazendo aí? Passando uma máquina 1. Eu passo a minha máquina 1 baixa, faço uma marcação ali. Como a proposta desse degradê não era subir muito ele, é um degradê baixo, ou como diz low fade, né? A gente tá ali, ó, a gente passou a máquina 2 até a recessão baixa, e agora a gente vem abaixo da recessão, ou seja, ali mais ou menos no meio, a gente faz a marquinha com a máquina 1, e depois a gente vai trabalhar da marquinha para baixo, a gente vai trabalhar o degradê de cima para baixo, vocês vão entender. Algumas pessoas até me perguntaram, ficaram em dúvida, como assim? Você passa a máquina meia até próximo da máquina 1, por que isso? Isso não faz sentido. Eu vou explicar isso passo a passo hoje, para que você realmente entenda isso, beleza? A gente vai agora ali, gente, com a máquina meio. Essa máquina, quando eu falo máquina, gente, eu estou falando pente, né? É outra coisa também que pega.
Pente é igual a máquina. Cara, gente, pelo amor de Deus, vamos facilitar. Máquina 1, máquina 0, máquina 2, máquina 3. Quando eu estou falando máquina, eu estou falando máquina. É o pente. Então, tá fácil, fica tranquilo. Tá molezinha. Conteúdo top, luxo. Que se você pegar passo a passo, você vai dominar, você vai aprender, você vai seguir na profissão, beleza? Então, olha só, nós estamos com a nossa máquina, ou seja, pente meio, né? O que eu estou fazendo ali? Eu estou ali, ó, eu estou trabalhando no degradê de cima para baixo, da marcação para baixo. Então, eu trabalho ali a minha máquina, nosso pente meio que de cima para baixo. O que é isso? Eu faço uma marquinha, leve marquinha, e já tiro ela em relação a esse espaço claro que está aí. Então, se você olhar só o espaço ali, só aquele espaço mais claro da máquina 1 para baixo, a gente já tem ali uma graduaçãozinha, né? De leve, mas já tem. Então, essa é a forma que eu trabalho para ficar mais fácil para você que é iniciante, ok? Eu vou trazer um vídeo aqui de um degradê marcado, do jeito que as pessoas fazem. Cara, vai ser muito mais difícil você entender. Então, pega essa visão aí, confia, né? Confia que vai dar certo, beleza? Então ali, ó, eu tô ali fazendo o quê? Ah, não faz sentido. Cara, olha só, eu tô fazendo uma graduação, mas de cima para baixo. Imagina que você está fazendo um degradê de cima para baixo. Antigamente a gente fazia muito degradê de cima para baixo. Na verdade, o degradê era tudo de cima para baixo. Depois, com as demarcações do degradê low fade, high fade, o degradê mais alto, o degradê mais baixo, a marcação se tornou necessária ou quase necessária. É possível fazer ainda de cima para baixo, para ter uma simetria melhor no corte ali, beleza? Então, a forma com que você faz o seu degradê não importa, desde que ele fique correto, desde que ele fique certo, limpo, não importa. Ninguém aqui está para ofender ninguém que faz e nem dizer que você está errado. Nos meus vídeos você pode ver aí, hoje, lançado até hoje, até essa data de hoje, uns 78 vídeos que tem aí. Em nenhum você vai dizer, você vai ver eu falando que essa é a forma certa ou essa é a forma errada. Cara, tem 24 anos de profissão. Existem várias e várias e várias formas de se fazer o mesmo corte, de fazer e o resultado ficar muito bom. Beleza? Vamos para o que interessa para a aula. O que eu estou fazendo aí agora? Eu peguei a minha máquina 0, mexi na alavanca dela, ficou a 0 alta. E assim como eu trabalhei na máquina MEI, eu trabalho a 0 e alta e 0 baixa. Então primeiro eu passo a 0 alta, né? Então eu passei lá, imagina ali na sua mente aí agora. Passei ele bem próximo daquela marca ali, aquela marca escura da máquina 1, eu passei o pente meio. Depois eu vim um dedinho abaixo, eu deixei um dedinho, meio centímetro da marcação. Eu não passei até a marcação, eu passei meio centímetro abaixo. Aí, mais um meio centímetro abaixo, eu passei a minha máquina 0 alta. Ok? Aí, um pouquinho mais meio centímetro abaixo, eu passo a minha máquina 0. Agora eu te faço uma pergunta. Você que é um cara inteligente que está me ouvindo, tem certeza que é. Se eu tivesse passado essa máquina 0 embaixo, depois trabalhado a máquina 0 alta, depois trabalhado a máquina 0,5, né? Ou meio, depois trabalhado a máquina 1, para depois trabalhar 1,5, para depois passar 2, ia dar no mesmo ou não? Sim, né? Com certeza ia dar no mesmo. Porém, o iniciante, o aluno, ele tem mais dificuldade de controle de máquina, de marcações. Então, para ele demilitar os lugares ali, ele tem mais dificuldade ele se perde, principalmente na máquina 0. É a marcação mais difícil de tirar para o iniciante, é a marcação da 0. Por isso eu faço esse trabalho facilitado,
Porque eu trabalho a máquina 0,5, né, a meio, depois eu venho com a 0 alta e depois com a 0. Quando eu venho com a máquina 0, eu já não tenho mais obstáculo, eu já não tenho mais uma marcação para ser tirada. Então é muito pouca coisa. Então só com o movimento de máquina, ou seja, o movimento correto da máquina, que é, gente, movimento em C, você utiliza ali em alguns pontos para você fazer uma marcação. Aí você vai com a máquina raspando, quando chega da marca que você quer deixar, você faz o movimento em C, você tira ela para fora. Quando você está tirando marca, quando você está raspando, fazendo um degradê, é movimento reto com decolagem, ou seja, o movimento que você vai saindo do couro cabeludo. Muitas pessoas se perdem com esse movimento em C, fica tentando tirar uma marca em C e aí fica ali horas e horas para tirar uma marquinha que é simples. E só falta para você tirar ela, sabe o que? Você passar a sua máquina reta. Só que quando você passa a máquina reta, passou pela marcação ali, imagina aí a marcação, acompanha o raciocínio. Quando você passar pela marcação, você vai decolar a máquina. Imagina que a sua máquina é um jato, meu parceiro. Isso, é isso mesmo. Aí você decolou a máquina, ela subiu, você disfarçou. Mas por que disfarçou? Disfarçou porque a diferença é mínima. Ali, nós temos ali uma máquina 0. Olha lá, nós estou trabalhando com a máquina de telha agora. Essa máquina de telha também não teve obstáculo nenhum, a gente não navalhou esse corte. Por quê? Porque tinha uma regulagem ali, uma máquina 0 bem raspadinha, então só com um movimentinho de leve resolveu. Espero que tenha entendido. Vamos agora com a máquina 0, máquina 1,5. Agora, gente, é a hora de finalizar o degradê. Você fez toda aquela base bem feita, a parte clara. Nós vamos trabalhar a parte cinza agora. Esse corte de cabelo, já de antemão, já aviso para vocês que esse corte de cabelo é a parte do degradê, um dos mais difíceis que tem. Por quê? Ele é muito enroladinho. Então, para você espalhar e dar uma coloração cinza no degradê, em um espaço pequeno, se torna bem complicado. Acaba ficando um pouco sujo e tal. Mas o processo que a gente utiliza é o mesmo, né? Então, passei ali a minha máquina MEI, né? Já trabalhando ali um pouquinho aquela conexão com a máquina nas arestas ali. Passei a máquina agora, MEI não, 1,5. E eu fazendo ali, eu tô raspando ali, passando ali, ó, o momento de raspagem e já decola, ó, movimento decolando, ó, tá vendo? Esse é mais parecido com o C, mas não é bem um C. O C você chega em cima e puxa. Esse já é um pouco mais aberto. Beleza? Então, trabalhando essa conexão. E é muito importante fazer esse movimento. Ó. É realmente parecido com o movimento em C mesmo. O C mocho. Porque a gente, né, decola aí ali dessa forma aí. Fez isso. Por que eu estou passando essa máquina aqui? A gente já está tirando um pouquinho daquelas arestas, dando aquela acertadinha nas arestas, tá vendo? É um cabelo diferente, um cabelo afro. É um cabelo que você trabalha muito com a máquina, ela livre, né? Mão livre. E depois a gente vai mostrar na sequência dos vídeos. Adiantando esse vídeo para ele não ficar maçante, a gente trabalha agora aqui com a nossa máquina 1,5, a nossa máquina 1 e depois com a nossa máquina MEI de novo, com a nossa máquina 0,5 de novo. E o que a gente está fazendo agora? Vamos imaginar assim, o degradê já está pronto. Agora nós estamos polindo ele, nós estamos só trabalhando naqueles detalhezinhos. E por se tratar de um cabelo afro, é muito importante que esse polimento seja minucioso, ali com o cantinho da máquina, né? Porque ele vai realmente ser bem complicado de dar aquele efeito espalhado, né, no degradê. A não ser que eu trabalhasse, se eu tirasse bastante dessas arestas, que ela não queria, a nossa cliente não queria que tirasse. Então ficou bem mais marcadinho mesmo, mais sombreado. Essa é a proposta deste corte.
Beleza? Pessoal, tá me aturando até agora aí, não tá? Cara, se inscreve aí, cara. Se inscreve nesse canal, cara. Se inscreve aí que você vai... Se você não se inscrever, você vai perder conteúdo muito legal que tá vindo aí. Tá vindo bastante novidade aí. Eu trago aqui nesse canal, cara... Devo estar doido, mas eu trago nesse canal todos os tipos de cabelo imagináveis que você pode imaginar. Tá aqui. E aí quando você vai fazer um curso... né, é normal, porque por causa de tamanho, por causa de uma série de coisas, é normal, né, a pessoa fazer um curso, preparar um curso com alguns tipos de cabelo. Não dá para trazer todos os tipos de cabelo num curso, né? Ou não é mais ou menos o que realmente acontece. Mas aqui nesse canal, cara, você vai encontrar, cara, cabelo de pessoas calvas, você vai ver encontrar cabelo afro, cabelo meio crespo, um pouco crespo, muito crespo, cabelo muito volumoso, cabelo liso, cabelo penteado para trás, cabelo penteado de lado, cabelo penteado para frente. Resumo, tem de tudo. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se inscreve nesse canal aí, porque ele tem realmente mudado a vida de muita gente aí. Então, pega essa visão aí. Esta aula, gente, é a aula. Eu fiz questão de deixar ela até o final. Adiantei ali um pouco, mas ela é extensa, porque tem um conteúdo realmente muito bacana para finalizar esse corte aí. Então, eu resolvi deixar ele todo em um vídeo só. É um vídeo grande. Esse vídeo, por ser grande, normalmente não dá muita visualização no YouTube. Não estou preocupado. Eu quero que realmente você tenha aqui. Eu não escolho o conteúdo. Eu pego, falo, cara, isso aqui que as pessoas precisam aprender, e jogo. Isso, graças a Deus, tem feito esse canal crescer muito por causa dessa naturalidade, entendeu? Então, olha só o que eu estou fazendo aí. Eu estou ali polindo, cara. Olha só, eu sempre trabalho com o cantinho da máquina. Ó, tem um pontinho escuro, eu venho e trabalho com a pontinha da máquina. Essas pontinhas vocês podem fazer dessa forma. E também com a pontinha da tesoura acabar de finalizar esses pequenos pontos aí. Beleza? Sempre limpando o degradê. É muito importante para você ter ali uma limpeza dessa área todinha. Show? Como eu disse, ele vai ficar bem mais sombreado. Ele não vai ficar aquele degradê espalhado como a gente tem feito aqui no canal. É um degradê um pouco mais sombreado. Visualmente, eu prefiro mais o degradê mais espalhado, né? Eu acho que ele traz a realidade de um degradê, né? A palavra degradê, ou seja, um processo de graduação ali da parte menor para a parte maior. Mas existe vários cortes, né? O low fade, por exemplo, é um degradê bem curto, né? Até mais curto que esse aí. Então, vai muito da proposta, beleza? Finalizando essa parte aí, né? A gente ainda vai trabalhar alguns pontos dessa parte, mas já fazendo a parte de cima. O que a gente está fazendo aí agora? Lembra que a proposta inicial não é mexer no topo, mas as laterais a gente está mexendo para dar um enquadramento ali naquele corte, né? Para dar uma angulação correta dele. Então ali, ó, eu trabalho com a minha máquina zero, na mão livre. Corte afro, gente, você vai trabalhar muito com a mão livre, ou seja, a máquina sem o pente. Só a máquina e a máquina. Aí é um desafio para quem está começando. Sim, concordo. Porque para controlar ali uma mão ali, né, qualquer detalhe, qualquer vacilo que você der ali, pode afundar ali e comprometer o corte ali. O que eu faço? Eu estou sempre provocando aquele cabelo ali, desembaraçando, né, ele, para tirar. Se eu fosse cortar esse cabelo no topo, eu ia fazer exatamente isso, soltar ele todinho e trabalhando ali com a máquina mão livre. E à medida que você vai passando o garfo,
ele vai soltando ali as pontas ali para cima e você vai vendo onde está mais certo, mais alto, mais baixo e vai trabalhando o corte de cabelo dessa forma, beleza? Qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta que você quiser fazer, pode se colocar no comentário aí que a gente responde. Outra coisa, se você não me segue ainda e quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram não é o Adailton Barbearia, esse é o Instagram da barbearia. Muitas pessoas têm ido para o meu Instagram da barbearia, que não tem problema nenhum, né? Mas o conteúdo, o Instagram que a gente posta conteúdo ali, algumas dicas e tal, é no Instagram meu pessoal, Adailton _ Brito _ barbeiro. Adailton _ Brito _ barbeiro. Eu vou deixar escrito aqui para vocês e vai ficar bem fácil aí no link, no primeiro comentário vai estar fixado ali o meu Instagram, beleza? Isso, claro, que é só para quem quer, né, seguir esse humilde barbeiro, ok? Então, trabalhando ali, eu estou trabalhando ali com a máquina, uma máquina zero na mão livre. Troquei de máquina mais uma vez, porque as outras não aguentam o batido, não aguentou. A QMEI era boa, mas depois de uns dias ela não mostrou tanta eficiência assim. A Super Tape estava bem cansadinha já, muito boa a máquina, porém já estava cansada, a bateria já não estava aguentando. E eu comprei essa aí, a Magic Clip. Até agora tem trabalhado bem com ela. Show? Uma UAU Magic Clip. Beleza? Falando aqui porque volta e meia alguém pergunta sobre ferramentas e tal. Então eu já deixo aí já a minha opinião. Tem funcionado muito bem, realmente muito gostosinho de trabalhar. Mas vamos aguardar, né? Máquina é questão de sorte também. Então fazendo ali o entorno todo da cabeça, com a mão livre, soltando, o mesmo processo, tá vendo? Ó, é o mesmo processo. Só que eu não podia mexer na parte de cima. Então, observa que a gente está trabalhando só nas laterais, ali quebrando aquela quina ali, mas eu não poderia mexer na parte de cima porque nossa cliente não queria. Então, vamos respeitar, beleza? Agora eu trabalho ali um pentezinho corrido ou não, né? É um pentezinho ali que eu faço um pentezinho corrido só na beiradinha mesmo, porque a máquina, por ser um cabelo enrolado, por ser um cabelo crespo, nem sempre a máquina dá aquele disfarce 100% nessa parte escura, então você tem que vir ajustando ele. Eu passei antes um pouquinho de água na mão e passei ali, dei uma esfregadinha ali naquela conexão para ela ficar um pouquinho mais macia, para a gente pentear essa emenda ali na parte da conexão. Trabalho ali também com as pontinhas da tesoura, trabalhando ali, tirando todas aquelas pontinhas ali, né? A gente já soltou bem esse cabelo, né? Então não havia necessidade de trabalhar com garfo nessa região. A gente tava ali só tirando ali os últimos acabamentos desse cabelo. Observe que eu trabalho de vez em quando com a pontinha, com a tesoura, só a pontinha da tesoura. Por que isso? Porque alguns pontos, você vai com uma pontinha da tesoura, com o cabelinho a favor, você consegue ali dar uma texturizadinha, dar uma espalhadinha e fica bem legal. Beleza? Cara, essa aula ela é para iniciante. Você que está assistindo e já tem, né, tá assistindo e já tem experiência, né, e já domina esse tipo de corte, sempre há, eu sempre falo isso, sempre há algo para se aprender, né? Se você se fechar
você não vai evoluir na profissão. Eu tenho, nesse tempo todo aí, 20 e poucos anos de barbeiro, 24 anos, eu ainda até hoje ainda compro alguns cursos, né? Curso online, que é hoje em dia a modalidade bacana, porque você tem ali uma facilidade ali de ter acesso a um conteúdo minucioso. E eu examino esses cursos para quê? Tudo aquilo que eu estou vendo, que eu já faço igual ou melhor, eu comemoro. Eu só tenho que comemorar. Se eu comprar um curso e ele ser todo assim, poxa, eu sei fazer melhor que esse cara, ou eu sei fazer igual esse cara, ou meu conteúdo não é muito diferente do dele, cara, eu comemoro. Por quê? Ah, mas eu joguei o meu dinheiro fora. Cara, isso mostra que você está no caminho certo. Se você está vendo esse vídeo e faz melhor, isso mostra que você está muito bem. Está no caminho certo. Você está... não é para sentar em cima disso somente. Falar, cara, agora eu já sou o bichão. Não. Você está no caminho certo. Mas eu tenho certeza que alguma coisa você aprende. Porque eu aprendi em todos os cursos que eu comprei. Mesmo aqueles que eu achei assim, bem fraquinho, bem devagar, mas eu teve coisa que eu aprendi, né? Então é sempre possível aprender. Assista o vídeo do YouTube, cara, eu dou like, eu comento o vídeo do pessoal para dar uma moral. E isso, graças a Deus, tudo que eu pegar, eu penso assim, tudo que eu conseguir adquirir de conhecimento assistindo um vídeo é um presente que eu recebo. Então fica a dica aí. E, cara, tô terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendeu? É isso aí que eu tinha para ensinar, dando esses últimos ajustes aí, que você tá vendo, né? Espero que você realmente tenha curtido esse conteúdo aí. E mais uma vez aí, se inscreve nesse canal, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.